Bom dia. Hoje, dia 4/5, domingo, né? Todo domingo nós iniciamos um novo tema. E o tema dessa semana vai ser maternidade e autocuidado. Estamos aí já na semana do Dia das Mães e vamos destrinchar aí tema. Né? Na verdade, a gente já tem falado isso desde a semana passada, né? Desse cuidado da mãe, da maternidade. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o valor do descanso. Quem vai ministrar para nós esse tema incrível é a nossa preciosa Jolene Nascimento. E é com você, minha linda. Bom dia, amadas. Na Semana das Mães, já feliz Dia das Mães para todas as mamães. E que Deus nos dê sabedoria sempre. Parabéns por cada uma que está aqui agora buscando aprender, buscando essa ambiência, né? E a palavra de base bíblica é Mateus 11, 28 a 30. Um versículo, dois versículos incríveis. Promessa maravilhosa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São as palavras de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse versículo, porque lá na maternidade é, é um momento muito difícil quando a gente encara a maternidade, porque nosso corpo passa por uma transformação e nós vamos enfrentar muitas situações. E eu, particularmente, quando eu fui mãe, eu ainda não conhecia, ainda não tinha entregue a minha vida para Jesus. Eu já tinha muito ouvido falar de Jesus, eu falava de Jesus, mas a minha vida eu não tinha entregue para Jesus. Eu ainda não confiava em Deus. Eu não deixava, eu não era dependente, eu não vivia na dependência de Deus. Eu ainda vivia sobre as forças dos meus braços. E eu passei por momentos muito difíceis. Eu, lendo esse versículo hoje, é que eu pude entender, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, dito por Jesus. Aí Jesus estava se revelando como nosso Salvador, como nosso único e suficiente Salvador. Esse alívio é, e eu vos aliviarei, né? Esse alívio é encontrado quando a pessoa coloca a sua fé em Cristo e no que ele fez por nós na cruz. Quando a gente realmente reconhece, conhece esse sacrifício que Deus fez por nós na cruz. E tomai sobre vós o meu jugo, o jugo da cruz, o que ele alcançou por nós na cruz, o que ele pagou por mim, por você na cruz. E aprendei de mim. Aí Jesus fala dele mesmo, que sou manso e humilde de coração. A alma só encontra descanso apenas em Jesus. Quando a gente tem essa revelação desse sacrifício na cruz, de que ele nos comprou. O meu fardo é leve. Ele só requer de nós essa fé.
Apenas essa fé. Fé no seu sacrifício de redenção. Então, isso, assim, é primordial. E quando eu fui mãe, eu ainda não tinha esse privilégio de ter entregue a minha vida para Jesus. Em momentos, eu tive um bebê e eu estava com catapora, então eu estava com o corpo todo empolado, muita febre, eu assim entrava em desespero. Eu até chamei uma amiga e disse: fica com meu filho, porque eu não dou conta. Eu ainda, por mais que eu falasse de Jesus, eu ainda não tinha aquela certeza, aquele poder de descansar em Cristo, né? E nessa palavra de hoje, o valor do descanso, né? A maternidade é uma missão que exige corpo, alma, coração. A rotina, os cuidados constantes, a preocupação com o bem-estar dos filhos, tudo isso pode deixar nossa alma cansada. E essa semana eu encontrei uma mulher que está recém também, teve recém-filho, e ela também ainda não experimentou desse poder redentor de entregar para Cristo, de se entregar para Cristo, de ir até Ele quando a sua alma e descansar a sua alma no Senhor, né? E essa mensagem de hoje me tocou muito e eu fiz um compromisso de visitá-la, de falar de Jesus para ela. Glória a Deus, né? Então, a gente também, esse cansaço, ele cansa a nossa alma e muitas mães ainda se culpam, né? Eu me culpava por não saber, não estar sendo, eu não estava sendo capaz de criar meu filho, de cuidar do meu filho. E a minha sobrinha sempre faz uns vídeos, ela é blogueira, ela faz uns vídeos, ela tem 3 filhos. Aí ela faz uns vídeos assim, que quando ela, por exemplo, é, Páscoa, aí as crianças estão todas em casa, ela leva para a escola, toma, toma, professora, né? Porque realmente não é fácil e requer todo esse cuidado. E muitas vezes a mulher, ela não consegue enxergar a si própria, que ela estando descansada, que ela estando bem, ela vai amar melhor os seus filhos, né? E tirar aquele tempo, aquele cuidado pessoal, de cuidar de si mesma. Se você não cuida primeiro de você, como pode você cuidar de outros, né? Você pode cuidar? Então, uma mãe bem cuidada, ela sempre vai amar melhor. Não é o tempo que você passa com seu filho, com seus filhos, mas a qualidade do, do, do seu tempo com eles é que faz a diferença. E nesse descansar no Senhor, nesse descansar em Deus, é buscar sabedoria, porque a gente enfrenta muitos desafios na maternidade, de ordem psicológica, emocional, os filhos adolescentes, né? E, e a gente precisa buscar no Senhor essa sabedoria, só em Deus essa sabedoria. Principalmente nesse tempo tão moderno, como lidar, onde os jovens, é, as, desde as crianças já se acham mais inteligentes do que nós, porque eles dominam a computação melhor do que nós, porque eles têm acesso ao conhecimento, todos são bombardeados, né, pela internet. Então, nesse momento, precisamos de muita sabedoria para cuidar dos nossos filhos. E muitas vezes nos encontramos
sobrecarregados, preocupados com as situações dos nossos filhos, dos nossos maridos, da nossa família, e esquecemos de nós mesmos. E nesse versículo, tá, Deus, se nós colocarmos o Senhor, se nós descansarmos no Senhor, esse descanso não é apenas físico, ele é uma pausa interior. Ele é confiar que, mesmo parando por um momento, tudo continuará em suas mãos, nas mãos de Deus. Isso também é fé. Saber que você pode parar sem que tudo desmorone. Deus não espera de você uma mãe perfeita. Ele espera de você uma filha que confia que Ele é aquele que segura você quando as suas forças já não te sustentam. Incrível, né? E às vezes nós nos cobramos muito como mães. Quando passamos por desafios e que não sabemos por onde agir. É nessa hora que precisamos perguntar para Deus, colocar Deus dentro do nosso dia. Esses dias eu estava com um desafio muito grande. Eu precisava de um milagre. Então eu parei tudo e fui cuidar das plantas. Eu passei o dia conversando com Deus, cuidando das plantas. O jardim ficou lindo. Eu sempre digo que quando o jardim está lindo, eu estou bem com Deus. Porque é um lugar que a gente, ao cuidar das plantas, e quando, no final da tarde, Deus foi me dando estratégias, sabe? Foi me dando estratégias e me mostrando a solução. Por mim, eu ia pelo caminho mais fácil, mas que não era, que era um caminho onde eu ia ter problemas graves. E como eu parei para pensar, para perguntar de Deus, então ele foi me mostrando como agir. E só que eu tinha que me humilhar. Então era mais fácil tomar uma outra atitude que não fosse humilhar. Mas eu decidi ouvir o Senhor e foi tão leve, sabe? Hoje eu já sou vovó, moro perto dos meus netinhos, mas hoje a prioridade, né? Tenho tempo para cuidar de mim, para fazer meus exercícios, para me alimentar bem, graças a Deus, muitas frutas, né? E hoje aquele tirar o tempo sozinha com Deus é o maior desafio. Então, é importante a gente descansar. Descansar, sabe? Parar tudo às vezes para ouvir Deus falar. Parar tudo para falar com Deus, para apresentar o problema, para apresentar o que pensamos, o que queremos, o que estamos sentindo, as nossas necessidades naquele momento. Quando a gente fala com Deus, Ele, ele não conta para ninguém e resolve, sabe? É óbvio que também contar não tem problema nenhum, né? Desde que saibamos para quem contar. Descansar é uma forma de honrar a criação de Deus em nós. É reconhecer que o nosso corpo precisa de cuidado. O nosso corpo precisa de cuidado. E como mãe, né, que é muito solicitada pelos filhos, mãe, 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 né, nosso corpo precisa de cuidado. Porque se você não está bem, logo tudo em volta também não ficará bem. E a sua mente, ela precisa de alívio. E a sua alma precisa de paz.
E essa paz é só em Deus, é só Jesus. Por mais que a gente faça, pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe, mas colocar Deus junto com tudo que fazemos traz esse descanso, esse alívio para a nossa alma. E a importância de nós termos esse cuidado com o nosso corpo. Parece uma sequência. Se temos um cuidado com o nosso corpo, automaticamente a nossa alma também vai estar melhor. E a nossa alma também, o nosso espírito também vai ter esse alívio, né? E se a gente estar bem com Deus, a gente consegue encontrar a paz dentro de qualquer situação física, espiritual, mental. E ao acolher esse descanso, você se torna mais presente, tá? Ao acolher você mesma, esse descansar, esse tempo para você. Nesse último vídeo que a minha sobrinha blogueira fez, né? O marido dela está indo comprar um presente do Dia das Mães. E aí, para fazer as pazes, ele chegou em casa. Mas o que você fez? Eu cheguei em casa e disse, ela disse, estou cansada. Estou cansada. E o que você falou? Como você está cansada se você passou o dia inteiro em casa? Então a vendedora disse, não, então você não pode só levar uma bolsa, também tem que levar um sapato, porque é muito grave, né? Porque passamos o dia em casa e sabemos o quão cansativo, né, o dia a dia de casa, e que é todos os dias é uma rotina, né? E a maternidade é uma missão que exige o corpo, a mente e o coração. Não se trata de egoísmo. Tirar o seu tempo para descansar não é um egoísmo seu, é uma necessidade humana, mas de renovação. Você precisa se renovar. Uma mãe que descansa ama melhor. Uma mãe que descansa melhor. Temos um exercício sugerido, prático. Separe 10 minutos para você. E nesses 10 minutos, sozinha, desliga o celular, respire fundo, tá? E fale com Deus. Senhor, eu recebo o descanso que vem de ti. Tome posse desse versículo. Diga, Senhor, eu recebo o descanso que vem de ti. Você vai poder depois escrever o que você sentiu ao parar, que emoções te vieram, qual é o tipo de descanso que você mais precisa no dia de hoje. É um desafio, o dia a dia de uma mãe, e ter essa consciência de que precisamos descansar, que é mais do que um direito, que é uma necessidade orgânica do nosso corpo para que tudo vá bem. Quem já não viu uma mãe gritando com seus filhos? Nesse momento, essa mãe está precisando desse tempo dela, desses 10 minutos dela com Deus, de recarregar essa bateria e dela ter essa consciência, né, de fazermos, de colocarmos na nossa agenda, no nosso dia, o tempo nosso de cuidar de nós, de cuidar das nossas coisas, de cuidar das nossas necessidades, tanto físicas como emocionais, como espirituais. E a pergunta é:
nesse dia? Que tipo de descanso você mais precisa? Esta é a palavra de hoje, né? Está aberto para podermos contribuir umas com as outras. Alguém tem algo para compartilhar? Eu vou falar que essa questão do descanso, ela é tão sutil, né? Porque assim, a mulher, ela tem essa questão de achar que não precisa de ajuda, né, normalmente. E quando a gente vai perceber que a gente está sobrecarregada, a gente está muito sobrecarregada. Tipo assim, a gente não está mais dando conta, porque é intuitivo, tipo, é sem perceber. A gente tem aquela questão, eu cuido de menino, eu arrumo casa, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes o filho aquela semana demandou muito, exigiu muito. E às vezes ela não conseguiu fazer as outras coisas. Então isso já é motivo dela falar, uai, mas o que está acontecendo, né? Eu sempre dou conta de tudo e fica sobrecarregada. Mas assim, essa questão do descanso hoje, assim, no meu ver, é muito questão de você entender quem você é. É você realmente estar, tipo aqui, ó, no nosso ciclo de ambiência. Teve muitas coisas que veio cair a ficha para mim aqui nessa ambiência, né? Todo dia aqui na devocional. Teve situações que eu vivi que eu falei assim, meu Deus, eu preciso de uma resposta. E quando eu ia ver o tema, que era justamente o que eu estava precisando ouvir. Então, assim, você procurar conhecimento, você ter uma ambiência, te faz despertar para o que você precisa fazer. Né? Teve muitas situações que eu não sabia, nem que eu estava cansada. E por estar na ambiência, eu entendi o que eu precisava fazer, né? Que eu precisava desacelerar. Então, assim, é muito da questão do conhecimento, as rodas em que você está, né? Os ambientes em que você está, o que está acontecendo ali, qual que é o seu ciclo de amizade, né? É de pessoas que realmente vão te ajudar ou é aquelas pessoas que vão fazer você querer ser, às vezes, o que você nem é. Então, assim, essa questão de maternidade, que é o tema principal aqui da semana, é algo que a gente não pode desfocar, que eu vejo o quê? Que a sociedade em si dá muito valor na questão do mérito social, né? Que é o trabalho, que é você estar bem posicionada no mercado. E às vezes o trabalho doméstico, né? Na maioria das vezes, ele é desvalorizado. Então acaba que você tem uma visão no foco errado, né? O seu foco sempre fica lá fora. E os de casa, tipo assim, que se ferre, né? Tipo assim, sempre fica para depois. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, nas rodas, nas mesas em que a gente está, para a gente não se perder da gente mesmo, sabe? Por muito tempo, gente, eu trabalhei tanto, eu trabalhava tanto no CLT, trabalhava tanto numa empresa, assim, bem conceituada, numa boutique aqui. Inclusive, essa minha ex-patroa até me chamou para trabalhar de novo, com um salário muito bom, por sinal, né? Mas, assim, eu perguntei da carga horária, porque a carga horária era muito puxada. E assim, hoje o meu foco principal é os meus filhos. Então, eu trabalho na medida em que eu vejo que não vai prejudicar o meu lar. E aí eu perguntei qual que era a carga horária, se eu podia colocar um horário assim assado para sair um pouquinho mais cedo, mas cumprindo a carga horária de 8 horas trabalhada. E eu sempre ficava mais, eu lembro que eu sempre ficava mais. E lá era assim, sempre, sabe, que sempre tem demandas para depois. E isso, assim, não era descontado do salário, porque o salário era muito bom, tipo assim, não tinha acréscimo, sabe? E aí, e aí eu perguntei se eu podia fazer o meu horário, que era desse horário que eu ia cumprir todas as minhas funções, porque eu conheço o serviço muito bem, né? Eu ia cumprir todas as minhas funções dentro do horário, mas eu precisava de sair naquele horário porque eu tinha que buscar os meus filhos na escola. E ela falou assim: ai, minha filha, fica complicado nesse horário. Por quê? Porque se eu saísse no horário, eu ia sair sempre no horário certo, né? Não tinha aquelas horas a mais.
Então, assim, eu parei e falei, Senhor, então o Senhor sabe que eu preciso, mas nessas condições eu não vou negociar. Porque senão a gente sai, sabe, gente? A gente foge. Eu sei o que que é lá. Eu sofri muito lá essa questão de não ter tempo para minha família. Tanto é que eu amava horário de verão, porque aqui aí no Pará, não sei se tem, mas aqui no Goiás tinha, né? Não sei se ainda vai ter, horário de verão, que porque eu chegava em casa ainda de dia. Eu saía muito escuro, né? O horário de verão, uma hora a menos, no caso. E aí, quando eu chegava em casa, ainda estava de dia, tipo, era 8 horas da noite, era 7:30 da noite, mas ainda estava um pouco claro. E aí era o tempo que eu tinha de brincar com meu filho um pouquinho a mais. E às vezes, mesmo no horário de verão, eu ainda chegava em casa tarde. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente precisa. A gente tem que saber o que a gente é para a gente não se deixar sobrecarregar, para que esse estresse, para que esse cansaço não sobrecaia sobre nós. Porque Deus não nos fez para viver dessa forma. O descanso é importante, né? E para muitas isso é um exercício. Eu tenho que parar depois do almoço para descansar uns 20 minutos. Às vezes a gente se sente culpada por isso. Então, assim, isso é algo de valor, é algo que o Senhor quer de nós, sabe? Então, assim, depois que a gente se entende em Deus, depois que a gente sabe o que é prioridade para nossa vida, as outras coisas, mesmo que fale, sabe, gente? Mesmo que venha o cansaço, a gente consegue administrar, porque a gente sabe para onde a gente está indo. Então, assim, eu penso dessa forma. Alguém quer compartilhar alguma situação ou quer complementar aqui também? Eu gostaria. Pode falar, Rose. Bom dia. Eu lembro que quando eu morava com os meus pais, né, com os meus filhos, eu sou mãe solo, e eu morava com os meus pais. Então, quando eu fui fazer a mudança de casa, né, que eu fui morar sozinha com os meus filhos, logo depois eu fiquei desempregada. E aí lá vem o desafio, né? Só que, gente, eu passei um tempo assim bem desafiador na questão financeira. Mas em questão de companhia com os meus filhos, foi um tempo maravilhoso, tão maravilhoso que a gente não ligava. A situação financeira foi uma questão bem mínima comparada ao tempo bom que nós vivemos. Tanto que até hoje eles têm na lembrança assim, olha, a gente podia até estar passando aperto financeiro, mas eles têm na mente deles assim que foi a época mais feliz que eles tiveram porque eu estava mais presente, né? Então, essa questão de qualidade de vida, assim, com os nossos filhos, ela é muito importante, gente. E depois claro, o Senhor abre as portas, né? Eu comecei a trabalhar. Então, o que que aconteceu? Eu chegava do trabalho e pessoal, olha, bora para outra coisa. Não, eu tenho compromisso. Eu sempre dizia que eu tinha um compromisso. E o compromisso que eu tinha era com os meus filhos, porque eles já ficavam ansiosos com a minha chegada e já tinham, como se diz assim, um planejamento na mente deles do que a gente podia fazer juntos, entendeu? Então é muito bom, gente, quando a gente pode compartilhar e gerar essas lembranças nos nossos filhos, porque, como eu disse, assim, eu conversando com eles, um já é casado, né? E o outro tem 17 anos, e fala assim, mãe, foi um tempo difícil financeiro, foi, mas em questão, assim, de convivência, que tava só nós três, assim, tudo a gente compartilhava junto, passava o dia junto, tudinho. A gente sabe que a senhora tinha que trabalhar, mas assim, o tempo que a gente passou junto, mesmo depois assim, a gente já ficava aguardando a senhora chegar para ver que a gente ia fazer. Então é muito bom, gente, quando a gente pode viver isso, vivenciar isso com os nossos filhos e gerar essas lembranças que eles têm do prazer que é a gente compartilhar um tempo junto em família. Porque, infelizmente, muitos valores estão sendo perdidos, né? E essa questão da convivência, às vezes, até para a própria tecnologia, né? Então, esse momento do contato, de estar, de poder compartilhar uma coisa mais raiz, digamos assim, do contato, larga a tecnologia de lado e vamos jogar uma bola, vamos, enfim,
ela é muito importante, gente, muito importante mesmo. Eu sou muito feliz por hoje os meus filhos eles dizerem assim, mãe, eu lembro que quando a gente mudou da casa do vovô foi um tempo difícil, mas foi um tempo tão feliz na nossa vida. Então, muito bom isso, gente, muito bom mesmo. Pois é, tem até história, né? Muitos pais às vezes trabalham muito para dar o melhor para os filhos e esquecem que o melhor para os filhos é o tempo com eles. Sim. E é engraçado que, tipo, eu tenho essas memórias, tipo, que o meu pai, quando chegava do trabalho, ele brincava com a gente, e a memória de que a mãe não fazia isso. Então, assim, eu tenho dificuldade até de abraçar a minha mãe até hoje, né? A gente mora juntas aqui. E para me abraçar minha mãe tem que ser intencional. Eu tenho que abraçar minha mãe hoje. Não é natural igual é com as crianças, né? Já vem, já abraça. Por quê? Porque não foi construído. Porque minha mãe trabalhava tanto, trabalhava tanto, trabalhava tanto. E na cabeça dela ela estava dando o melhor, porque ela não teve muita coisa assim. Então ela queria dar o melhor financeiro, né? E olha só, tanto que às vezes o afeto também atrapalha. A Rose falando, eu saía do trabalho e já focava nos meninos, né? E é sobre isso, gente, sabe? A gente não se perder, mesmo quem trabalha fora, né? Porque, tipo, eu fiz uma escolha de trabalhar de casa, né? Mas tem pessoas que têm que trabalhar fora, precisa. Mas, assim, a questão é você não desfocar da sua casa. Porque tem gente que trabalha fora e se enche de programação, às vezes, da igreja, se enche de reunião, às vezes, com família, e a casa, às vezes, fica a desejar, né? Porque se a gente for parar para analisar, o tempo inteiro é convite, é coisa para fazer. Então tem que ser intencional nessa questão, principalmente quando as crianças são pequenas, né? Que olha as memórias ricas que os filhos da Rose têm. Então, assim, isso é bênção, isso é muito bênção. Então a gente tem que priorizar. Eu até contei uma história aqui uma vez, que tem um casal de amigos meus, são jovens e têm filhos pequenos. E eles trabalham no marketing, eles usam muito o celular. E eles estavam todo o tempo, quando chegavam em casa, eles estavam os dois todo o tempo no celular, mas trabalhando. Então, ficava a desejar. Quando eles iam ver, era 1 hora da manhã, era meia-noite, e todo o tempo fazendo uma coisa ou outra e no celular. E não estava desfrutando com as crianças. Até que eles entenderam, e aí eles foram intencionais. Quando chegava do trabalho, 7h30, o celularzinho dentro da gaveta, né, desligado, e aí colocava só o para chamada, né, caso de emergência, e aí iam desfrutar com a família. Então eles iam cozinhar junto com os filhos, iam arrumar a cama junto, fazia devocional junto, depois ia dormir. Celular só no outro dia, né? E assim foi muito desafiador. Eles contam assim, gente, tanto que foi desafiador, porque virava e mexia, ele estava lá querendo pegar o celular na gaveta. Até que virou realmente uma rotina, porque é mudança de hábito, né? Então, assim, tem que ser intencional. Vai ser difícil às vezes no começo, mas tem que ser intencional, né? As crianças agradecem e os adultos também, né? Quando essas crianças virarem adultos, agradecem, porque faz toda uma diferença aí. Então, como o nosso tempo já se estendeu, nós vamos já orar para Deus abençoar, né, nossa Eu queria semana, só nosso dia. colocar aqui enquanto a gente estava falando, né? A Pode gente falar. fugiu muito do nosso tema principal, a gente começou a falar de filhos e de netos e de cuidado com outros. E o cuidado com a gente mesmo, a gente sempre deixa para depois. A gente sempre está cuidando de todo mundo e esquece da gente, né? Então, esse tema de hoje, só colocando assim, primeiro, lembre-se de você. Você estando descansada, você ama melhor. Amém. É sobre isso. Então, alguém tem algum pedido específico? Sim, eu quero pedir pelo seu Valmir.